para vocês verem como a coisa tá bagunçada. Seguinte, aparentemente o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, fez uma negociação que se assemelha muito a um pagamento de resgate por reféns com o Irã, em que eles receberam alguns americanos de volta e pagaram 400 milhões de dólares para o Irã, um governo que o próprio governo americano diz que é o maior financiador de terrorismo do mundo, e isso é uma direta violação da política dos Estados Unidos de não negociar com terroristas, de não pagar resgate por reféns, e isso pode ser considerado um ato de traição pelo presidente Obama, que é dar aid or comfort, ajuda, mas aid é mais assim, cuidado ou conforto a um inimigo, que é no caso terroristas, porque se você financia um país que financia terrorismo, você tá... Isso aconteceu, o governo americano mentiu extensivamente sobre isso, os departamentos deles de mídia, o próprio Barack Obama mentiu abertamente sobre isso, se foi de fato um caso de pagamento de resgate e de possível traição à Constituição, um crime que pode ser condenado pela execução. E eu olhei isso tudo e pensei, mas isso é interessante. Porque, sinceramente, eu não sabia se eu fazia esse vídeo ou não. Porque eu pensei, tipo assim, tá, ok. O presidente da nação mais militarmente foda do universo que a gente conhece pagou 400 milhões de dólares de ajuda para uma nação que financia terroristas em uma direta violação de 3 ou 4 leis americanas, cometendo um crime, então, que deveria ter um impeachment instantâneo e prender o cara, e isso não vai dar nada. Mas será que isso é interessante? Será que isso demonstra corrupção interna de estados e governos e a sua colaboração e a falha de como a lei estatal não serve para ele mesmo, de como os próprios políticos não estão submetidos à lei, porque se você tem uma lei que é dos governantes, que é feita pelos governantes, pelos estatistas, pelos donos do Estado, pelos controladores do Estado, eles não estão submetidos a ela e por isso a gente precisa privatizar a lei. Certo, eu gosto de fazer esse argumento, eu gosto de mostrar isso pra vocês. Olhe como a ideia de uma lei estatal não funciona para vocês, pessoas pequenas, porque ela não serve para proteger você, e não funciona para os governantes porque eles estão acima dela, certo? Eles decidem quem são os caras, então a lei não aplica para eles. E eu fiquei pensando, será que o meu público vai entender isso? Será que o meu público vai... Porque às vezes é um argumento complicado, você tem que explicar toda a estrutura internacional e tudo mais. Eu fico pensando isso quando eu vou explicar, assim, títulos de dívida ou intervenções complexas do Banco Central. Eu fico pensando, eu vou levar, 10 minutos pra explicar isso. Alguém vai aguentar ver esse vídeo? Sabe? Às vezes eu tenho essa dificuldade. E esse é o nível de corrupção que governos chegaram. Porque às vezes a gente olha pro nosso governo brasileiro e fala... Nossa, desculpa essa palavra... Não é nosso, tem nada a ver com a gente, mas pro governo brasileiro, e fala, mas é que o governo brasileiro é corrupto, mas nos outros países, assim, tipo a Dinamarca, dá certo, sabe? Nos Estados Unidos. E daí você mostra, não, nos Estados Unidos, o presidente financiou 400 milhões de dólares para terroristas, inclusive ele ajudou a armar a ISIS, inclusive o fato que Donald Trump falou que o Obama é um dos fundadores da ISIS pode ser alegoricamente tomado como uma coisa fatalmente correta, por causa de várias instabilidades que o governo americano fez na região. E eles também financiaram vários outros grupos terroristas e com o dinheiro dos pagadores de impostos e isso. Eu fico pensando, alguém liga? Porque chegou no ponto em que isso é quase normal. Tá bom, o presidente financia terroristas. Tá bom. O presidente dos Estados Unidos que fez um juramento de que ele ia defender e fazer valer a Constituição e suas leis, quebrou isso blatantemente. E tem uma moto gigantesca passando pela rua, né? Ele quebrou esse juramento blatantemente, mandou dinheiro pra financiar a gente que quer matar americanos. E tipo, quem liga, sabe? E a Olimpíada? E os caras lá que mentindo? É estranho isso. Eu honestamente nem sei sobre o que esse vídeo é exatamente. Eu só queria expressar esse sentimento. Às vezes eu faço esses vídeos assim, catárticos. Sim, o Obama pagou 400 milhões de dólares para um país que diretamente apoia e financia terrorismo. E isso é, normal. Isso mostra também o quanto a mídia americana e mundial
ou não faz a menor ideia do significado disso, ou não tem nenhum poder pra falar isso porque vai ser perseguida, ou tá em conluio com os caras e fala, não vamos falar disso, porque daí vai dar problema, sabe? Qual que é o caso? Se você aguentou nesse vídeo catártico até aqui, você vai até o final, então tudo bem. Qual que é o caso? Os Estados Unidos estão em longas negociações diplomáticas com o Irã, que repetidamente quebrou negociações diplomáticas, e que o governo atual é descendente de um governo que é um golpe de Estado, e esse golpe de Estado tem a ver com esses 400 milhões de dólares, porque eles deram um golpe de Estado em cima de um monarca, de um Shah, que era S-H-A-H, Shah, que é mais ou menos a palavra iraniana para rei. Esse rei tinha feito uma compra de armas dos Estados Unidos no valor de 400 milhões de dólares. E daí ele tomou um golpe, as armas não foram entregues e o governo americano ficou com o dinheiro. E o Irã ficou lá chiando que, pô, o dinheiro é meu, devolve. E as 5 administrações antes do Obama falaram, não, vocês não respeitam direitos humanos. Olha o que o Irã tá fazendo naquelas coberturas da Olimpíada de censurar as mulheres e de mandar as atletas deles com, sabe, e vocês financiam terroristas, vocês entraram em uma guerra com o Iraque. Eu não vou dar dinheiro pra vocês, vão a merda. Que é posição minimamente sensível. Eu não preciso nem pôr o meu chapéu estatista pra falar isso. Ah, não, mas eu quero meu dinheiro de volta. O que você vai fazer com isso? Terrorismo! Não! Não, é uma resposta muito simples. Ah, mas eu tenho... Foda-se o teu... Eu não ligo, cara. Você... Desculpa. Mas... O Obama fala, não, vamos negociar. E esses 400 milhões de dólares acabaram virando 1,7 bilhões de dólares porque ele aceitou pagar juros em cima dessa porcaria. Pera, você tá pagando juro pra uma nação que financia terrorismo? Ok, qual que era a negociação? Não, eles iam receber, o Irã ia receber esse dinheiro de volta, e eles tinham pego dentro do país alguns caras acusados de espionagem, alguns deles talvez culpados, e eles tinham esses caras mais ou menos como reféns, prisioneiros, vocês estão presos. E os Estados Unidos têm uma política de nós não pagamos resgate, nós não negociamos com terroristas. Por quê? Porque se a gente negociar com um, vai virar putaria, porque nós temos americanos pelo mundo inteiro, e essas pessoas serão sequestradas para ganhar resgate, porque os sequestradores imaginam que o resgate será pago. Então a gente não paga o resgate deles agora. Alguns vão morrer como política disso? Vão. Agora isso evita uma economia de sequestro de americano por terrorista, certo? Pelo menos tem algum... Colocando meu chapéu estatista um pouquinho. Se você sequestrar um americano, você sabe que você não vai ser pago e ainda tem o risco de aparecer assim 40 negros do Delta Squad e DevGru e Navy SEALs na tua casa com fuzis querendo conversar com você. Então você meio que começa a pensar se não vale muito a pena você fazer esse tipo de coisa. Então, e qual era a negociação? Tinha isso em cima de uma negociação do Irã, que o Irã queria fazer armas nucleares, supostamente. E o Obama sancionou eles até a puta que pariu, jogando os caras numa pobreza ferrada, inflação da moeda, destruição da economia e tudo mais, só pra impedir os caras de fazerem armas nucleares. De repente, não, vai ficar tudo bem. E eles não têm nenhuma garantia de que o Irã vai respeitar esse novo acordo de, não, a gente vai parar de fazer armas nucleares agora. Então, paga a gente. Então, ok, os Estados Unidos fez um acordo com o Irã que eles iam parar de fazer armas nucleares, que os Estados Unidos basicamente não tem nenhum jeito de fazer valer. E teve a negociação para soltar os caras, e a negociação para soltar o dinheiro, e de propósito, e a administração admite isso, eles timaram as coisas meio juntas para ter uma leverage, uma alavancagem, em que a situação era o seguinte, o pagamento só sai depois que os reféns saírem do Irã. E foi isso que aconteceu, foi confirmado que os reféns saíram do Irã, e o pagamento foi feito. Tem uma série de coisas absolutamente bizarras sobre isso, que eu não vou nem entrar, porque, assim, honestamente, dane-se. Se eu estivesse nos Estados Unidos e vocês fossem americanos, eu me importaria. Mas a gente é brasileiro, dane-se. Agora, isso aconteceu, um resgate foi pago, desse tamanho, quebrando leis. Por exemplo, existem leis que você não pode, se você for um cidadão americano, transferir valores para o Irã. Não importa em que moeda, não importa de que jeito, não importa se você deu para alguém e esse alguém deu para... Não interessa, você vai para a cadeia. O Obama fez isso.
E ainda vai fazer com mais o resto do pagamento lá de 1,7 bilhões de dólares, que tem mais aí 1,3 que não foi pago. E daí? E daí nada. Eu só achei isso brutalmente fascinante que isso aconteceu. E que aparentemente não vai dar nada. E o que é mais fascinante disso tudo é que, se você parar pra pensar, isso não é nem notícia. Que mundo, né? A que ponto que os estados chegaram? Imagina então se você fosse americano e pensasse: cara, esse é o meu dinheiro. Eu paguei isso em dinheiro de imposto. E tá indo pra lá pra financiar os caras que, sei lá, o meu filho que se alistou, ou eu que tô no exército, vou lá pelo meu governo. Bizarro. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Links na descrição, etc.